Meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a incrível, fantástica Instant Gaming. Portanto, na Instant Gaming vocês têm acesso a jogos, muitos jogos, para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo, a preços fantásticos, como podem ver aqui. E em grande destaque neste momento temos Stellar Blade, que vai sair em 2 dias para PC, e também aqui algumas outras oportunidades em pre-order, como Stellar Blade Complete Edition, Rematch, que sai daqui a 9 dias, e Wu Chang Fallen Feathers e outros jogos, ok? Tem o Elder Scrolls Oblivion, o Final Fantasy VII Rebirth para PC, tem uma data de coisas, ok? Portanto, também Steam Cards, PSN Cards, Nintendo Switch Cards, Xbox Game Passes, tem várias coisas, ok? O site é 100% seguro. Obviamente tem um apoio ao cliente 24/7 que vos resolve os problemas rapidamente, portanto podem confiar na Instant e comprarem aqui os vossos jogos muito mais baratos do que o normal. Portanto, para além disso, tem o meu giveaway que eu faço mensalmente, portanto se quiserem carregar, está aí embaixo nos comentários afixados, é só carregarem e participarem. Força nisso. Portanto, o que é que sucede hoje? Hoje vamos estar finalmente a falar sobre isto que eu queria já falar há algumas semanas. Aliás, algumas semanas. Há uma semana, mas ainda não tenho conseguido. Que é o caso do Léo Lins, ok? Quem é o Léo Lins? Léo Lins é um humorista brasileiro de 42 anos, ok? Que já tem um largo historial de carreira de stand-up. O humor dele é muito negro, ou seja, é um humor negro, ao estilo, se calhar, de um Sinel de Cordes ou de outros humoristas portugueses que fazem o mesmo estilo. E Léo Lins foi efetivamente condenado, gerando polémica, bastante polémica, a 8 anos, repito, 8 anos e 3 meses de prisão por propagar discursos considerados discriminatórios, ok? Portanto, é uma das primeiras vezes que um humorista é condenado a prisão efetiva por fazer piadas, ok? E o Brasil está neste momento completamente inflamado com o caso do Léo Lins, com muitas pessoas a defenderem a sua condenação e muitas pessoas a dizerem que isto é completamente descabido e a defenderem o Léo Lins com unhas e dentes, ok? O que é que acontece? Isto foi basicamente, ele foi condenado por causa de um vídeo que surgiu no YouTube chamado Perturbador, que era sobre o espetáculo de stand-up dele, que continha declarações, segundo o Ministério Público brasileiro, preconceituosas contra negros, obesos, idosos, pessoas com HIV, indígenas, homossexuais, judeus, nordestinos, evangélicos e pessoas com deficiência. Portanto, praticamente toda a gente. É um bocado estranho. Mas pronto, neste caso, Léo Lins fazia piadas de humor negro com estas minorias. O seu vídeo, este vídeo deste episódio de Perturbador, contava já com 3 milhões de visualizações quando foi suspenso do YouTube por decisão judicial em agosto de 2023. Entretanto, o Ministério Público Federal, o MPF, fez uma ação, realizou uma ação em relação a isto e classificou as falas como ofensivos a direitos fundamentais, ok? A juíza responsável pelo caso, que é Bárbara de Lima Izepi, considerou agravantes o alcance da gravação com mais de 3 milhões de visualizações e o número de grupos atingidos, ok? Portanto, isto tudo agravou o caso que gerou esta condenação de 8 anos e 3 meses de prisão efetiva. Para além disso, ele foi também condenado ao pagamento de uma indenização de R$1 milhão, que é uma javardice, ok? E portanto, aliás, desculpem, não é de R$1 milhão, é 303 mil reais por danos morais coletivos, ok? Portanto, esta pena de prisão seria em regime inicial fechado e mais esta indenização em cima, portanto são várias sanções em relação a este humorista Léo Lins. Basicamente, o Léo Lins tem falado sobre isto. Ele fez um vídeo, inclusivamente aqui há uns dias eu fiz uma react no canal de reacts, em que falava um bocadinho sobre este caso e que se expressava um bocadinho sobre esta condenação. E honestamente, independentemente de vocês acharem piada ou não acharem piada a este tipo de humoristas,
A realidade é que isto é humor, portanto é a profissão destas pessoas fazer humor com isto. As pessoas podem ou não achar piada, mas tem que haver uma separação entre a arte e a realidade. Estas pessoas claramente encaram o personagem, neste caso Léo Lins encara um personagem, e eu, apesar de não ser muito fã de encarar personagens para se escapar às responsabilidades do dia-a-dia, eu acho que no caso de um humorista que está claramente a dar um espetáculo onde é vincado que vão haver piadas deste género, eu acho que só se ofende quem quiser, ok? Portanto, eu acho que há uma grande separação e fala-se muitas vezes sobre isto dos limites do humor, e os humoristas já estão cansados deste tipo de discurso. A realidade é que, epá, neste caso é completamente grotesco que isto aconteça. O Ricardo Araújo Pereira também comentou este caso e disse que era completamente absurdo o que estava a acontecer a Léo Lins, e que se fôssemos estender este caso à sua real extensão, teríamos também que condenar as pessoas que se riram das piadas de Léo Lins, e pá, é completamente absurdo que existam condenações destas. Isto é completamente descabido. A mim pasma-me que existam juízes no Brasil que sejam capazes de condenar uma pessoa por piadas na internet. É completamente absurdo. Uma coisa é discurso de ódio direcionado e estarem a fazer bullying direcionado a um indivíduo. Agora, um coletivo de pessoas, ainda por cima num espetáculo, epá, é uma coisa completamente descabida. Portanto, tem que separar a arte do artista. Eu, apesar de não ser muito fã deste tipo de humor, considero que quando se trata de um espetáculo que as pessoas pagam para ir ver e é algo fechado, e que depois mais tarde alguém colocou no YouTube só porque sim, nem que seja para promover o espetáculo, eu acho que isso não tem rigorosamente nada a ver com a mesma coisa que andar a insultar pessoas forte e feio nas redes sociais, e especialmente direcionado. Pá, é claro que isto é sempre andar em gelo fino, como se costuma dizer em inglês, walking on thin ice, porque podemos sempre alegar que vai dar a mesma coisa, que estamos a afetar na mesma as pessoas. É pá, eu acho diferente, simplesmente por ser um espetáculo, por ser uma arte, e por partir do pressuposto que só vai assistir àquilo quem quer, ok? Portanto, existe essa liberdade de escolha, e o Léo Lins tem mais do que vincado que aquilo é uma personagem humorística, portanto não faz qualquer tipo de sentido condenar esta pessoa pelas piadas que ele faz. Eu próprio fui assistir, obviamente, a algumas dessas piadas. Pá, algumas delas não têm muita graça, outras delas até são bastante engraçadas. Portanto, eu acho que isso depois é extremamente subjetivo e parte de pessoa para pessoa. A malta de esquerda está, alguma malta de esquerda no Brasil está forçosamente a querer condenar esta pessoa. Eu acho que é completamente exagerado a prisão, portanto, prisão por isto é completamente exagerado. Talvez, se realmente se provasse que foi uma coisa direcionada, pudesse haver uma indenização, e isso já aconteceu com várias pessoas, mas eu não me parece que tenha sido uma coisa direcionada a alguém. Foi algo geral, e como tal eu acho que, pá, um juiz chegar à conclusão que isto afetou a vida das pessoas diariamente por causa de um vídeo do YouTube é um reach demasiado elevado, no meu entender. Cá em Portugal o cenário é um bocadinho diferente. Já houve vários humoristas que foram processados por entidades, por pessoas, e ganharam os casos, praticamente todos. Tivemos o exemplo do Diogo Batáguas, tivemos o exemplo do Guilherme Duarte, tivemos até o exemplo do Rodrigo Coutinho, que é um youtuber, e não sei se vocês o conhecem, possivelmente sim. Foram todos acusados de difamação e foram todos, ganharam todos os casos em tribunal. Portanto, cá em Portugal as coisas passam-se de forma um bocadinho diferente. A mim custa-me um bocadinho saber que a liberdade de expressão no Brasil está tão em causa, honestamente. É estranho, porque isto depois acaba por se tornar um caso político, e eu, apesar de ter ideais sociais mais de esquerda, nestas coisas em particular, por norma, tendo sempre a concordar com as pessoas que exigem um pouco mais de liberdade de expressão, principalmente quando se trata de artistas e não de pessoas singulares que desatam nas redes sociais a propagar ódio. Pá, há claramente uma distinção entre umas e outras, e é preciso senso comum para isso, e infelizmente o senso comum é algo que não bate em toda a gente. Mas pronto, amigos, isto é um caso assim um bocado delicado e eu gostava de saber a vossa opinião, como é lógico. Gostava de saber o que é que vocês acham sobre isto. Eu próprio a falar sobre isto sinto-me um bocado... sinto que isto é um tema demasiado complicado, porque realmente, mesmo em termos de interpretação, podemos chegar à conclusão de que é basicamente a mesma coisa. Portanto, é muito parecido.
em termos reais, ou seja, uma pessoa está num espetáculo a gozar com minorias, ou seja, um humorista, neste caso, está num espetáculo a gozar com minorias, ou uma pessoa qualquer ir para o Twitter fazer o mesmo, é a mesma coisa, podemos alegar isso, mas ao mesmo tempo não é, percebem? Porque uma coisa é arte e a outra é basicamente bandalheira de redes sociais. Mas pronto, mas eu percebo o ponto. Gostava de abrir essa discussão e gostava sobretudo de ouvir o que vocês têm para dizer. Portanto, obviamente estarei à espera disso. E pronto, e é isso. Obrigadíssimo. Vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos e até amanhã. Tchau, tchau.